Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo aí, né, para vocês dando umas dicas, um passo a passo, algumas coisas sobre produção aí de uma história em quadrinho, né? Lembrando, né, que sempre que essas coisas são sempre muito vastas, né? Na verdade o que eu trago aqui para vocês representa o meu ponto de vista, o meu parecer, né? O meu jeito de fazer quadrinhos, que na verdade se assimila, né, a de muitos outros autores, muitos outros desenhistas, né? E lógico que há muitos outros desenhistas também que têm o seu jeito também de contar a história em quadrinho. Então são dicas, né? Que você pode pegar um pouco minha, um pouco de outro, enfim, né? Hoje eu quero trazer para vocês algo que é muito importante numa narrativa de história em quadrinhos, né? E antes de eu falar sobre essa questão que eu trago hoje, vale dizer que algumas imagens que eu vou mostrar hoje são para maiores de 16 anos, né? Então, se alguma criança aí tiver com pai aí for ver, já estou avisando antecipadamente, pula esse vídeo, ok? Então hoje eu vou trazer para vocês uma questão que é bem pertinente para a narrativa de quadrinhos, né? E ela vai um pouco, depende muito do teu jeito de você contar um desenho, né? De você que jeito que é o seu desenho. Se você tem um traço um pouco mais rústico, às vezes, ele às vezes não denota tanta movimentação. Então, depende muito do teu jeito de fazer desenho. O que é o quê? Às vezes, numa história em quadrinho, e hoje eu estou trazendo como amostra para vocês 4 trabalhos meus, né? Que são Subversivos, um trabalho que eu fiz em 2000 com o André Diniz. Eu trago uma HQ que tem nessa coletânea que eu lancei uns 2 anos atrás, chama nessa coletânea Plano de Voo, Cadernos de Viagem, que é um trabalho que eu lancei em 2015, e também de 2015, Dedos Mágicos, do qual eu falei no vídeo anterior. O que acontece? Às vezes, numa história em quadrinho, nós temos cenas com longas de diálogos que denotam, às vezes, 1 ou 2 ou 3 páginas, né? E às vezes é uma sequência parada e é onde aquele diálogo ele é fundamental para a história, quer do ponto de vista da história em si, né, que ele vai elucidar alguma coisa, ou o diálogo em si traz coisas interessantes ali, ou é um diálogo que ele vai ser atrativo para aquela leitura. Ou seja, em qualquer um dos casos é importante. E para nós não ficarmos naquele bate-papo, né, onde você tem só as carinhas dos personagens e eventualmente um plano médio ou um plano geral, ou seja, o close, né? Vou até rabiscar aqui para vocês entenderem, né? É, vocês vão ter aqui ou, né? Desculpa aqui que eu estou filmando e estou falando. Se você vai ter o close do personagem, né? Desculpa o desenho, mas é assim mesmo. O close do personagem. Oh, tá bem ruim aqui, mas vamos nessa. Ou o personagem, filmar e desenhar é complicado. Ou o personagem num plano médio, americano, ou um plano inteiro. Às vezes essas cenas, elas vão ficar chatas, né? Então, torna-se importante a gente acrescentar algo que eu vou denominar assim, algo que está acontecendo paralelamente à cena que tem que ser mostrada aos diálogos. Então eu vou mostrar aqui para vocês que é a melhor forma de vocês entenderem. Vamos começar pelo mais antigo, que é o Subversivos, né? Companheiro Germano, roteiro do meu querido André Diniz, né? Amigo, primeiramente, né? Então, aqui nessa cena, a Helena, que é a protagonista, ela está sentada no esconderijo ali, né,
existia um nome agora que eu não lembro, desculpem pela minha, né, no esconderijo do grupo que participava da guerrilha contra a ditadura militar na época, né, que é o assunto do aparelho, lembrei o nome. Então ela está aqui numa reflexão, né, aonde ela está fumando, e aí chega esta personagem, e nesta cena ela vai contar como ela, essa é uma personagem secundária, como ela entrou na luta armada. Então o que acontece? O importante para esta cena é como ela chegou na luta armada, como a personagem contou. Então qual é o elo que nós vamos fazer com isso? Ela está fumando, a protagonista está fumando, esta outra personagem chega, se aproxima e tira o cigarro da boca dela e começa a fumar. Ela dá um trago. Na sequência aqui, nós já pulamos para o flashback, onde nós temos aqui o rosto da personagem e ele aqui no mesmo plano quase, aonde nós vemos o flashback, aonde é contada toda a sequência aqui, toda a história que tem que ser contada, tal, né, que é o principal dessa sequência. Aí temos todas as sequências, uma sequência longa, e em nenhum instante nós voltamos para o tempo presente. Nós estamos aqui no flashback, tá vendo? E aí aqui termina a narrativa, quando ela fala a questão do AI-5 e tal, e nós temos o close dela. O que acontece aqui, que é o importante no caso dessa história? Desculpem que meu dedo sujo de nanquim, viu, amigos? Nós terminamos essa sequência desse flashback com ela apagando o cigarro. E aí a conversa entre ambas continua. E aqui nós vemos que ela está fumando de novo, a protagonista. E o isqueiro aqui, o que acontece? Aí a cena continua e vamos para o resto da história. Isso não estava no roteiro, não foi pedido no roteiro do André, e eu acrescentei nessa narrativa aqui, que é o quê? O tempo dessa narrativa de flashback, ele é o tempo em que a personagem, essa personagem secundária, fuma, e ela acaba apagando o cigarro além dela serrar o cigarro da protagonista, né, ela fuma todo o cigarro e apaga, né, o que faz com que a personagem a protagonista acenda um outro depois. Ou seja, nós temos aqui uma ação paralela acontecendo à cena principal. Nós vamos aqui agora vou mostrar para vocês aqui Cadernos de Viagem, que é um trabalho, esse já é um roteiro meu, trabalho lançado em 2015, e aqui eu vou trazer para vocês uma cena aonde o personagem principal, ele entra, deixa eu tirar um pouquinho da luz aqui, né? Ele entra, o brilho, ele entra no quarto e começa a conversar com a personagem. Essa cena está mais ou menos no meio do quadrinho, e ela mostra, é uma conversa longa da esposa do protagonista com o protagonista, e é um diálogo aonde mais ou menos ele vai apresentar para o leitor o que é todo o quadrinho, o que é a história toda. Então nós temos aqui, para não ficar só num bate-bola entre o personagem, há toda uma cena acontecendo, ou seja, ele chegou, né? Ele chegou, está tirando a blusa, a esposa vem e faz uma massagem no pescoço dele, aí ela vai aqui para o lado da cama dela, nós vemos aqui no fundo o Miguel, que é o protagonista, tirando a roupa, né? Nós podemos ver até que ele usa uma cuequinha samba canção, ele está tirando a camisa e continua a conversa, o papo está rolando. E vocês percebam que o texto ele não é pequeno, ele é longo, então vamos incrementar a narrativa. Ele senta na cama, está tirando a meia, ela está ouvindo ele para, aí ele vai no criado mudo, ele já havia tirado o relógio, há um copo d'água, que foi mostrado aqui para trás, ele pega esse copo e fala para ela, tem uma reflexão, ele tem uma reflexão aqui, tá?
E aí nós paramos, eu paro, né? Desculpa. Vocês estão vendo aqui que há toda uma sequência de diálogo dos dois, principalmente do protagonista, que ele está falando, blá, 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 blá. E aí a cena para, o diálogo para ele beber aquela água. Nesse momento que para, a esposa dele faz uma reflexão, continuando o diálogo. Vocês estão percebendo que são várias páginas. Continua a conversa, para a cena para um carinho, aqui da parte dele. Na cena nós estamos mostrando, eu estou mostrando, né, mania de pôr no plural, eu estou mostrando aqui que a porta do quarto ela está entreaberta, continua o diálogo, onde ela faz um carinho nele, continua a conversa, né, eles continuam a conversar aqui, né, lembrando mais uma vez para vocês que o diálogo é importante, né, isso aqui só está acrescentando um ritmo nisso aqui, para não ficar um negócio enfadonho. Aí, após ela terminar a conclusão, onde vocês, voltando para cá, onde ela domina a cena, falando, né, deixando conclusões aqui, né, dela para o marido e, consequentemente, para o leitor, ela ajeita o seu travesseiro, ele olha para ela aqui, ela deita, já numa posição habitual dela de dormir, ele dá um beijo de boa noite nela, e aí a cena conclui aqui e tal, com outras coisas aqui, tá? Então, mais uma vez, para vocês entenderem a questão de sequência. Agora, para a gente fechar aqui uma cena, mais duas cenas rápidas, né? De uma história que foi publicada. Desculpa aqui para vocês mais uma vez, que eu estou filmando e falando, né? Nessa coletânea lançada pela editora Criativo, chamado Plano de Voo, né? Quem se interessar está vindo no meu site. E aqui, fazer um merchan também, que é bom. Aqui é uma coisa mais simples, que acontece o seguinte. Nós temos o protagonista, né? A história chama A Quem Interessar Possa. Ele é um artista, onde ele está passando por uma crise pessoal e artística, e essa história tem um toque meio lúdico, e ele está conversando com uma musa inspiradora, uma divindade, né? O que acontece? Há todo um diálogo aqui, né? Há todo um diálogo dos dois, bastante diálogo, o roteiro é meu também. A personagem, ela tem um ar mais jovial, um ar moderno, inclusive, de se vestir. Eu optei em fazer isso para tirar um pouco daquele caráter meio clássico, né, que remete aos gregos, e eu acrescentei ela comendo um chocolate. E ela, como tem um ar um pouco mais leve, um pouco mais irônico, esse chocolate que ela come, é uma história curta de 3 páginas, né? Ela praticamente come esse chocolate na história inteira. Quando eu escrevi o roteiro, eu não pensei nisso, né? Não havia pensado nesse elemento da personagem, que estaria com a personagem, mas ele acaba dando um charme na coisa, né? E para fechar aqui para vocês, né? Esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu trago, por fim, o Dedos Mágicos, que foi um trabalho que eu lancei em 2015 também, com o roteiro do Marcati. Lembrando que, tanto no caso aqui do Marcati como do André, são coisas que eu acrescentei na narrativa que não estavam no roteiro original, ou seja, você acrescenta algo para o roteiro do seu parceiro, né? Aqui, de novo, lembrando que é uma cena onde aparece nudez aqui, então se crianças, né, tiver criança, não assistam, né? Aqui nós temos uma cena de chuva, onde nós temos um dos personagens centrais da trama, ele está fumando, e ele está falando com uma pessoa. Até então a gente não foi mostrada quem é essa pessoa. Ele está fumando, você vê que é um velho, né? No vídeo anterior, lembrando, eu falo sobre a criação desses personagens. Aí nós vemos a personagem na cama, toda sensual, nua, e aí que eu quero mostrar para vocês. É um bate-bola dos dois, é um diálogo dos dois.
E aqui vocês veem que ele deita ao lado dela, ele voltou para a cama, ela entrelaça essa perna direita no pescoço dele, onde isso aqui gera uma intimidade, é um ato íntimo ali. Ela colocou a perna, a coxa sobre o ombro dele, e ele toca aqui, e vocês percebem que aqui ele está fumando. Eu inverti a câmera, joguei a câmera para esse lado aqui, e ela pegou o cigarro, deu um trago já, obviamente, eu pulei essa coisa do trago, e soltou a fumaça no rosto do protagonista. E aí ele volta a pegar o cigarro dele, né? Então, mais uma vez, isso não estava no roteiro, mas acrescenta uma dinâmica na cena para nós não ficarmos só no movimento, só na conversa, né? Cara a cara, ou estático. Isso, principalmente para a rapaziada que está iniciando na produção de quadrinhos, esse jogo cênico ele é muito importante. Então é isso, hoje trazendo para vocês essa amostra desses 4 trabalhos meus, agradecer para vocês aí que assistiram até agora. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que os outros que eu fiz, mas acredito que tenha valido a pena, tá? Obrigado, pessoal, né, por assistirem mais esse vídeo, e semana que vem nós estamos de volta aí. Valeu, obrigado.